Senhoras e senhores, está no ar mais um programa Transpodata, sua plataforma para você assistir, ler ou ouvir os principais assuntos do transporte, da logística e da infraestrutura. Este ano, o Transpodata completará 15 anos cobrindo o setor de transporte e estamos preparando uma série de novidades para vocês ao longo deste ano. Continue nos acompanhando e vocês terão todas essas novidades para atualizar vocês sobre os principais assuntos, os principais temas, lançamentos e novidades do nosso setor. O programa de hoje traz como um dos principais temas a questão de fraude no setor de transporte. Vamos conversar muito sobre essa questão e, neste momento, eu quero chamar aqui um cara que está ficando famoso pelo jeito que eu chamo ele em todos os programas, o meu parceiro Mauro Cassani. Fala, Mauro Cassani. Tô sabendo que você tá dando até autógrafo aí, cara. Pois é, tô vindo aqui para Paulista hoje aí, me pararam lá na frente, muitos autógrafos, eu tô pensando já em contratar segurança. É o jeito que eu te chamo, que te apresento aqui no programa. É o grande bordão, Mauro Cassani. Eu vou me lançar até aí na política, quem sabe aí vereador, deputado. Muito Mas bom. Vamos lá, nesse programa aí a gente tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa interessante para falar, que vai ser, como vocês podem ver, é a matéria de capa de Transpodata. Nós vamos falar de um assunto que aflige toda a sociedade, não é só o transportador, o caminhoneiro. É um problema geral, no Brasil particularmente, mais agudo, mas é no mundo inteiro. Nós vamos falar de fraudes digitais e como a gente consegue, de alguma maneira, eu não diria evitar, mas minimizar ao máximo isso, né? É um problema que está em todos os setores e com a questão da internet, o advento do mundo digital, esse é um negócio que vem crescendo muito, né, cara? Porque é o que você fala, os nossos dados são todos abertos, para qualquer compra a gente tem que se apresentar de todas as informações, mas esse é tema para esse programa de hoje. Queria comentar, você tem visto quanto a nossa plataforma, o modelo de programa comentado está crescendo, cara? Pô, Pois é, a gente que vem aí de um tempo de revista ainda impressa, nos anos 2000, anos 90, que a gente tinha a informação, que tinha que buscar aquilo impresso, foi mudando, agora com uma multiplataforma onde a gente tem programa, como vocês estão vendo junto com a gente aqui, tem também, quando você quer aprofundar mais no tema, tem lá no digital a revista, onde você pode buscar mais informações, interagir, sugerir tema. Isso é muito bacana, porque tem essa interatividade com o público, né? Isso é muito bom. Eu ainda gosto muito de revista, viu, cara? Eu também gosto. Tenho uma paixão. E ainda leio, ainda vou em banca de jornal. Eu espero que a plataforma, nem que seja vintage, que seja para colecionar, permaneça. Algumas edições especiais. Muito bom. Então, por favor, o que nós temos hoje? Quem é que nós convidamos aqui, Mauro, para o programa de hoje? Bom, o nosso convidado de hoje é o Michael Bogaggio. Ele é o responsável pela essa área que cuida de fraude digital na Fretebras. A Fretebras, que é uma das maiores plataformas aí de frete, app de frete no Brasil. Então o Bogaggio vai nos dar hoje, ele tem uma experiência larga já em outras plataformas bem importantes aqui no Brasil, e hoje a gente vai bater um papo com ele para ver como é que funciona isso, quais são as medidas que a gente pode tomar para não ter esse tipo de fraude. Michael, contigo aí, meu amigo. Seja bem-vindo, Bogaggio, ao nosso programa. Muito obrigado, Mauro, Rinaldo, pelo convite. É um prazer participar e dar um pouco de visibilidade, né? É um tema delicado, né? Mas é um tema necessário e cada vez mais a gente precisa ter atenção e principalmente dar visibilidade do que é possível, onde atuar, como atacar, né? Que é uma realidade que a gente vive não hoje. Nos últimos anos ela vem se exponencializando, assim como a digitalização, né? Assim como a internet ela vem crescendo cada vez mais e a digitalização de todos os setores dos mercados. Bogaggio, eu acho que é difícil a gente encontrar alguém
que se não foi vítima, pelo menos não sofreu uma tentativa de golpe, né? Eu acho que não existe. Não. Eu, a cada 3 meses, chega um WhatsApp de um amigo me pedindo dinheiro, que eu sei que não é. O cara nunca me pediu dinheiro na vida. Então, assim, isso é frequente, né? Isso acontece diariamente, de uma maneira frenética, né? É recorrente. Para vocês terem uma ideia, em 2021, né, então, os estudos de mercado apontam que a cada 7 segundos um brasileiro sofre uma tentativa de fraude digital. Seja ela um SMS, um WhatsApp, né, o clone do WhatsApp tornou-se moda, né, e as fraudes mais graves, que é invasão de uma conta sua digital, né, a utilização dos teus dados, né, no mundo digital, aí você fica sabendo lá na frente, tem uma dor de cabeça, enfim, você se sente frágil mediante a ação digital. Ô, Bogaggio, antes, pouquinho, queria saber teu histórico, como é que você chegou a esse tema tão específico que é fraude, para a gente entender um pouco essa tua trajetória até você chegar na Fretebras. Perfeito. Eu comecei numa operação, né, de telemarketing, então, com 18 anos, e acabei tendo um contato através do Banco Santander, né, para uma estrutura, um time, né, dentro do banco eles chamavam de controvérsia, que nada mais é do que o cancelamento de uma compra, né? Então a gente olha a fatura e fala, cara, não fiz essa compra, então havia uma estrutura. Esse foi meu primeiro contato ali há alguns anos atrás. Vocês tomavam uma ação para averiguar se a compra foi feita ou não, ou cancelar, no caso. O cliente ligava, né, e falava, cara, não fiz essa compra. O banco, ele detém muita informação, né, então ele via, foi uma compra presencial? Sim ou não? Foi digitado a senha? Sim ou não? Né? Opa, foi digital. Qual é o IP de acesso? Qual é o perfil de compra? Ou seja, fazia toda essa rastreabilidade. Análise também, né? Exato. E aí o que acontece? Ela dava o crédito de confiança para o usuário e cobrava o estabelecimento, que hoje é o famoso chargeback. Ah, tá. Então, basicamente, esse foi o meu primeiro contato. Eu falei, cara, que interessante. Né? E eu, particularmente, sou uma pessoa extremamente curiosa. Né? Até na parte acadêmica, eu naveguei entre pessoas e números. Né? Qual que é a tua formação, Bogaggio? Eu comecei em psicologia. Nada melhor do que começar com psicologia para você começar a entender os golpistas, né? Pois é. Eu comecei, mas não concluí, tá, pessoal? Então, mas é um gosto que eu tenho. Fui para logística, me formei em logística. Depois eu fiz um MBA em gestão empresarial, né, e uma outra pós-graduação em gestão de pessoas. Então, eu gosto muito de aliar a tecnologia, a parte automática do negócio, né, a pessoas. Com o lado humano. O lado humano. Porque, embora a tecnologia ela venha avançando, né, já se fala de metaverso, etc., existem situações que a decisão humana ela não é substituível. Ainda bem, hein? Esse é um ponto que eu trago, né? E eu defendo muito. Né? Então quando eu falo a mesma coisa de antifraude, a fraude acontece digitalmente. Mas os modelos de inteligência artificial, algoritmo e etc., eles vão até um certo ponto. Existe a parte crucial, que é a decisão humana. Então você tem um modelo híbrido, ele te traz uma maior segurança, né, uma maior solidez. Você quer dizer, Bogaggio, que, por exemplo, hoje, para a gente, um princípio para que possamos oferecer mais segurança nos processos seria inserir de novo o ser humano no processo todo, em si. Quer dizer, não dá para você simplesmente tirar o ser humano completamente do processo. Eu, por exemplo,
já tive algumas situações e eu assumi isso como algo pessoal da minha vida. Eu não falo mais com robô. Não converso, Você cortei, tá ferrado, cara, cortei porque relação com o agora tudo robô. Eu tive agora para fazer um pacote da NET e o WhatsApp é só robô. A hora que eu fui fechando o negócio, o robô continuava. Eu falei, não converso mais com o robô, me chama um ser humano. E não veio o ser humano. Eu falei, cancela. Então, assim, tem que ter um fator humano em algum momento nesse processo. A minha visão, também, sim. E também entendi, Mauro, que o que ele quis dizer é que também por trás de toda fraude, por mais tecnológica que seja, tem um ser humano, tem uma cabeça ali, né, de alguém Alguém pensando do mal, pensando Sem dúvida. como vai ser um sucesso de fraude. Né? Da mesma forma, eu tenho os dois lados da moeda. Eu tenho a parte que contribui com as empresas, né, que é o antifraude. E do outro lado, eu tenho pessoas que, da mesma forma que eu acordo cedo, vou trabalhar, ele também. Né? Só que o fraudador, ele busca brecha no sistema, mas ele precisa programar para que os robôs, né, a inteligência artificial, os algoritmos que ele cria, possam invadir os sistemas. Né? Seja um sistema pessoal, como o celular, né, o nosso celular, o nosso e-mail, o nosso notebook ou o nosso PC em casa, tanto faz. Então existe um ser humano por trás. Por que não ter um time enxuto? Né? Eu opto sempre pelo enxuto, simples e eficaz. Eficiente. E eficiente. Uhum. Essa é uma fórmula que dá muito certo. É você ter o híbrido. Uhum. Você tem inteligência artificial, você cria mecanismos de segurança, mas por trás você tem um time que Você também... tem inteligência orgânica também. Orgânica, exatamente. Bogajo, deixa eu trazer um pouco essa nossa prosa pro nosso tema de interesse, que é o nosso público, que são frotistas, pequenos frotistas, até os caminhoneiros aí que buscam, tem algum empreendedorismo na veia. Qual que é o tipo de fraude hoje mais comum envolvendo esses frotistas pequenos, um caminhoneiro, um cara que tem um autônomo? Quais são, né, os tipos de fraude mais comuns que vocês detectaram? O principal dele é o famoso frete falso. Né? Então, o motorista ele é atraído pela oferta de um frete. Seduzido, assim, alguma coisa muito bacana. A gente tem até o famoso fretão. Né? Atraído via um aplicativo. Via aplicativo, via um WhatsApp, ele pode utilizar uma plataforma como a Fretebras, ele pode utilizar nos grupos de WhatsApp. Né? A gente sabe que o autônomo ou o frotista ele usa muito os grupos de WhatsApp. Então existe o risco. Né? E aí o que acontece? Né? Ele tem essa atração pelo frete. E ao chegar próximo no local, pode ocorrer duas situações. Uma, ele ter o famoso golpe da taxa. Então ele chega e fala, Mauro, eu preciso atualizar uma análise tua, numa gerenciadora de risco, ou pagar uma taxa X. Para você poder estar habilitado. Para você carregar a minha mercadoria. Né? E o caminhoneiro vai e paga essa taxa, tá? Ou o pior, que é ele encostar ali, né, na esperança de carregar um frete, ter a sua rentabilidade e ter o caminhão roubado. Esse é o principal risco. Né? E da mesma forma, assim, pessoal, que a tecnologia ela avança, os golpistas, os fraudadores também se tornam mais sofisticados. Eles também usam tecnologia, né? Exatamente. Então, na Fretebras, a segurança é um pilar, né? E a gente usa isso muito em prol da segurança, tanto dos caminhoneiros quanto das empresas. E como é que é isso, Bogajo? Como que é essa segurança? Por exemplo, você está me dizendo... O que eu estou entendendo é que quando eu sou um caminhoneiro, eu tenho o app da Fretebras, eu tenho mais segurança do que outros aplicativos de frete, de alguma maneira, mas como que é isso? Sem dúvida, sem dúvida.
Para você ter uma ideia, Mauro, em 2021 nós investimos 30 milhões de reais em segurança. Tá? Isso de dentro para fora, ou seja, companhia, né, para o usuário, e de fora para dentro. Por quê? A estrutura estudou o mercado, avaliamos as oportunidades e atuamos dentro. Então eu vou exemplificar para vocês agora. Dentro desse investimento, nós triplicamos, lembra o primeiro ponto, falamos de pessoas? Sim. Triplicamos o time de ouvidoria, que é o nosso canal oficial, onde tanto as empresas quanto os caminhoneiros podem entrar em contato conosco. Isso é por WhatsApp, por telefone? WhatsApp, telefone. E não, ele não fala com o robô, ele fala com a Não pessoa. fala com o robô, ele fala com o ser humano. Se fosse o Mauro, então... Não dá pra falar com Esse é um diferencial. Tá? Então, o caminhoneiro ou a empresa pode fazer uma denúncia, pode pedir ajuda, ele tem uma suspeita, ele pode entrar em contato. Esse é um ponto. Aí a gente criou, né, a estrutura de risco e prevenção à fraude dentro da companhia. Tá? Então, eu trouxe profissionais com mais de 10 anos de experiência na área de prevenção à fraude. Isso também ajuda, né, a identificar as oportunidades, analisar os casos, né, e suportar ali as denúncias tanto do caminhoneiro quanto das empresas. Mas nesse caso, Bogaggio, vocês vão atrás das denúncias ou dá para agir preventivamente? Aí E eu quero complementar o que o Mauro falou, se há uma espécie de um treinamento, uma capacitação para esse nosso público na questão de prevenção. Entendeu? Perfeito. Dentro do investimento, a gente lançou o programa Frete Seguro. Uhum. O que é isso? Investimos justamente na educação, né, a comunicação, ela é extremamente importante, tanto para o caminhoneiro quanto para a empresa. Então foram vários pontos ao longo do ano, educando ambas as partes. E aí, né, quando você fala ambas as partes, você fala caminhoneiro, o embarcador... todos os envolvidos, né, nessa jornada. Tá? Quem disponibiliza o frete, quem carrega e quem entrega o frete. Tá? E aí, como a gente age preventivamente? Então, um dos carros-chefe do programa Frete Seguro foi uma criação nossa que se chama o motor de risco do frete. Enquanto uma empresa está na nossa plataforma cadastrando um frete para ser publicado, nós temos um motor por trás. Aí entra o robô, tá. que ele faz a validação e a hora que ele clica em publicar o frete, eu tenho um risco desse frete. Lembra do primeiro ponto? Tem uma análise desse frete. Automática, que ele me dá um risco. E todos os fretes que apresentam um alto risco de ser falso, pontos suspeitos. Exato. Nós analisamos imediatamente. Sem publicar ou enquanto ele já está publicado? Enquanto ele está subindo para a plataforma, a gente está agindo dentro de casa. Isso, os algoritmos ou pessoas ou especialistas? Os dois. O algoritmo, antes da publicação, eu já tenho... Pô, esse frete está muito alto, o cara está pagando muito acima do mercado, isso aí está esquisito. Ele engloba vários fatores, né, e ele me dá um risco. Cara, esse frete tem um alto risco de ser fraude. Certo. Mas é possível, mesmo no sistema FreteBras, subir fretes fraudulentos? Porque você me explicava ali nos bastidores a questão lá da sua ex-casa, o Mercado Livre, onde o cara consegue copiar todas as suas informações. No caso da FreteBras, eu posso estar consultando um frete na plataforma e ele ser um fraudulento? Infelizmente sim. Né? Eu acho que em nenhum ecossistema, né, existe fraude zero. Porque você cria um algoritmo, né, você cria um motor, você retroalimenta, né, mas ao mesmo tempo, do outro lado, eu tenho o cara que ele busca brechas, busca formas de burlar o teu sistema. Né? Então sim, mas para vocês terem uma ideia, em um ano
nós reduzimos 67% da fraude contra caminhoneiros na plataforma Fretebras. Que ano para que ano? De 2020 para 2021. Quer dizer, vocês tinham um número de fraude em 2020, 2019, que essas fraudes, vocês sabiam delas por meio de denúncia, Sim. porque o caminhoneiro certamente, vítima de uma fraude, ele entra em relatava contato, sim. isso, né, fazia um BO, e aí com essas medidas que vocês tomaram, vocês reduziram mais de 60%. 67%, comparando 2020 para 2021. Uhum. Para vocês terem uma ideia, né, de números, no total foram 90 fraudes que o caminhoneiro acabou caindo, só que estamos falando de um universo de 8 milhões de fretes. Mesmo assim, essas 90, o que é? O cara foi muito ninja, assim, muito hacker. Ou o cara foi muito inocente daquela... Meu, ó, fiquei milionário, consegui um frete aqui. Que, existe os dois lados, tá? Então, eu sempre falo que a segurança é uma via de mão dupla. Uhum. Por mais que eu tenha camadas de segurança no mundo digital, né, o usuário também precisa estar atento. Tem um desconfiômetro ali. Exato, exato. Então a gente identifica que ainda no momento de urgência, poxa, aquele mês para o caminhoneiro não foi tão legal, ele recebe a oferta de um frete. Uhum. Ele vai. E neste universo ainda, é um dado interessante. Nós identificamos que um pouco mais de 1/3 das fraudes que tivemos ocorreram fora da plataforma, que num primeiro momento, pelo nosso tamanho, somos a maior plataforma de fretes, né? O cara começa a fazer um negócio lá e passa por um Zap, um WhatsApp... Vai... Ele fala o nome. Uhum. Ele usa o nome, né? E aí o caminhoneiro também não faz a validação. A negociação sai da plataforma. Ela nem começou na plataforma, na verdade. Por exemplo... essa é uma boa. Existe maneira de eu iniciar uma negociação pela plataforma e por qualquer questão que seja, depois você vai me explicar como que é a participação Fretebras dentro da operação, eu resolvo falar, não, Mauro, é o seguinte, toma meu WhatsApp aqui, vamos negociar isso por fora? Tem isso? Hoje a plataforma, né, a gente vem trabalhando para que toda a jornada seja feita dentro da plataforma, né? Mas ainda a gente tem a disponibilização do frete, a verificação do motorista, né? Então ele olha e fala, poxa, esse frete é interessante para mim. E a negociação hoje ela acontece já fora da plataforma. Porém, o que a gente disponibiliza para ambos os lados? Qual é a empresa e qual é o motorista? O que ocorre fora? Você terceiriza, passa isso para outra pessoa, sabe? Passa o contato, como você mencionou, e aí se perde essa linha. Foge do controle. Foge do controle. Entendi. Bogaggio, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você teve uma experiência larga no Mercado Livre, né? Eu já comprei muitas coisas no Mercado Livre e eu tenho uma experiência muito positiva com o Mercado Livre, né? Até hoje não... Mas eu achei uma coisa interessante, e eu vou fazer um paralelo com o Fretebras. No Mercado Livre, quando eu quero um produto, seja ele qual for, eles têm ali do lado direito, ali, tem uma classificação se aquele fornecedor, quanto tempo ele atua, qual é o grau de comprometimento, de responsabilidade, tem como você mensurar, isso está claro para nós, por exemplo, que vou comprar um produto. Eu já tive um produto, por exemplo, que custou, sei lá, X, e eu fui ver um X menos, mais barato, mas eu olhei o fornecedor e ele não tinha uma qualificação como aquele que é um pouco mais caro, mas estava ali dizendo, esse cara entrega, pontualidade, blá blá. Na Fretebras tem alguma coisa parecida quando a gente pensa em frete? Nós intensificamos a avaliação de mão dupla. Esse é um pontapé inicial, tá, pessoal? Então, por exemplo, no final de um frete, do carregamento, entrega, tanto a empresa quanto o caminhoneiro o caminhoneiro avalia a empresa e a empresa avalia o caminhoneiro. Isso fica público? A gente está trabalhando para chegar nessa régua
de classificação. Isso é um ponto que vai... É uma jornada, né, que a gente vem trabalhando para implementar. Aí, pegando o gancho, né, eu participei de um momento interessante do Mercado Livre. Então, é uma empresa com mais de 20 anos de mercado, né? E não sei se vocês repararam, os últimos 15 anos do Mercado Livre, ele saiu de um modelo, né, de um site de comparação de preço e de produtos usados para um grande marketplace isso. com lojas oficiais, vendedores oficiais. Então, existe todo um trabalho por trás disso, né, para que você chegue nesse patamar, né, e nessa linha. Cara, eu quero chegar aqui e dessa forma, né? Em contrapartida, você abre espaço para outros players, como a OLX. Basicamente, se você comparar Mercado Livre há 15 anos atrás, é o que a OLX é hoje. Ou esse novo, como chama aí, gente? Shopee? Shopee, é. Shopee, ela já olha um pouco muito de importação, né? Shopee, AliExpress. Tá, ok. E existe uma pressão grande também, né, das lojas brasileiras, grandes varejistas brasileiros nesse mercado de importação. Então você vislumbra que em pouco tempo ou muito tempo, longo, curto, médio prazo, nós poderíamos ter alguma coisa assim parecida no app de frete? Com certeza, com certeza. Ou seja, ser um marketplace. Não, mais do que marketplace, mas oferecer essa, por exemplo, eu sou um caminhoneiro, eu entro lá, eu vejo o Rinaldo oferecendo carga, mas eu vejo a classificação dele. O Uber faz isso, né? Uber, exato. Poxa, exato. O Rinaldo ofereceu já muitos frete, ele tem tanto tempo na plataforma, cara, dificilmente ele vai ser um vigarista, um golpista, né? E um detalhe além, né? Então não só a classificação da empresa, a classificação do motorista. Tem o contrário também, um fraude do motorista com relação ao embarcador? Tem. O que tem mais? A gente tem um pouco mais de fraude, como são fraudes distintas, né? Então, na empresa, qual que é a fraude? Uma que é uma questão, né, de infraestrutura. Então a gente tem o roubo da carga. Aí existem os dois lados. O caminhoneiro pode ser vítima, o caminhoneiro pode ser o vigarista também. Estar envolvido. Tá? Então, é uma camada um pouco mais densa para você atuar proativamente. E a outra fraude que a empresa cai é o golpe do adiantamento. Então, ela fecha um frete com o motorista e aí ela vai pagar o adiantamento do frete. Ela acaba uma prática comum, né? Que é uma prática comum. Só que aí eu chego e falo, poxa, Rinaldo, eu tô com um problema na minha conta. Deposita na conta do meu primo, do meu amigo, aí vira, né, aparece o parentes e familiares. Sei. Que na tua correria, no teu dia a dia, você não consegue validar. Vocês conseguiram. Você paga. Só para concluir, se você paga aí... Ninguém aparece para carregar. Era sobre isso que eu ia falar. Com esse advento do Pix, isso teve algum aumento, vocês perceberam? Porque facilitou um pouco, né? Essa questão, me faz um Pix e de repente a coisa cria uma oportunidade de fraude. Com certeza é uma oportunidade de fraude, né? Mas o lado positivo, né, que com todas as ações, né, o investimento que nós fizemos em 2021, a gente conseguiu também mitigar esse tipo de fraude. Tá? Que é o reverso aí, o caminhoneiro... O caminhoneiro aplicando... Ou no caso, pode ser o cara carrega e... Some com a carga. Exato. Então, para vocês terem uma ideia, né, mais de 14 mil empresas, né, ativas na plataforma final de 21. Nós fechamos com índice de fraude de 0,74% contra empresas, que é esses dois tipos são os de embarcadores. Fraude, os embarcadores, transportadoras. Então, qual é o nosso índice de segurança na plataforma? Um pouco mais de 99%. Então, isso é muito positivo para o setor e principalmente para nós.
né? Mas ainda existe o cuidado. E aí entra a parte de comunicação, de educação, de informação, para que as transportadoras não caiam nesse tipo de golpe. Tem como o embarcador checar, por exemplo, se eu sou um embarcador eventual e eu quero usar a plataforma da Fretbras, tenho como eu checar a hora que eu disponibilizo uma carga para levar daqui até Salvador, por exemplo? Existe uma maneira de eu checar a confiabilidade daquele caminhoneiro que está se disponibilizando aí para levar? Tem uma maneira na plataforma? Tem. Qualquer empresa cadastrada e ativa na plataforma, ela pode checar qualquer caminhoneiro que ela esteja negociando. Então ela tem uma antes de fechar qualquer coisa? Antes de fechar. E como é que ele faz isso? Na área onde ela está logada, né, na central do assinante, ela, com os dados do caminhoneiro que ela está negociando, ela coloca ali na plataforma, em menos de 5 minutos ela tem um resultado se aquele não tem validade securitária, tá? Então isso é importante que a empresa siga com o seguro, com a validação do gerenciamento de risco, mas nós damos um indicador para ela. Qual é esse indicador? O que vem? Quais são os dados que tem ali? Ele coloca na plataforma, né, uma foto, a CNH e o CRLV que serão utilizados, né, os dados do caminhão os dados também? do caminhão, e qual é a carga que ele vai transportar. Internamente, nós realizamos toda a verificação. E tem um histórico dele? Ainda não. Ainda não. Uhum. É algo que nós estamos trabalhando. Mas a gente checa toda a veracidade daquelas informações. Inclusive, nós damos um indicativo se ele está apto para carregar aquele tipo de mercadoria naquela rota que ele vai passar. Vocês têm... Como que é esse indicativo? Eu dou um score de risco para mercadoria, rota e o valor da nota fiscal, e eu dou um score para o motorista, esse conjunto de documentos com o equipamento que ele está disponibilizando. Exato. O cara tem um Mercedes 1113 lá, levar uma carga para a Bahia, não vai ser o risco vai ser bem alto. É toda a parte documental dele, né? Então, poxa, a foto condiz com o documento é verdadeiro, o documento é válido, o CRLV, não importa se está no nome dele ou não, a gente faz a checagem do proprietário, se não for o nome dele, está apto para rodar, está tudo ok, não tem nenhuma restrição, ele tem um score. E do outro lado eu tenho o score da mercadoria, rota e valor. E aí eles têm que ser compatíveis. Então isso é um grande indicativo para a empresa avançar ou não com a contratação daquele motorista. Bogajo, eu queria que você me fizesse de maneira bem didática, aí você vai olhar ali para o nosso público e falar o seguinte: umas 3 ou 4 dicas, quantas dicas você achar pertinente para que o cara fuja, ou pelo menos, como você mesmo colocou, uma palavra bem legal, mitigue a fraude. Boa. Para esse ponto eu tenho dicas tanto para empresas quanto para caminhoneiros. Vamos lá, começa para os caminhoneiros, depois para a empresa, vamos lá. Caminhoneiros, tenham muita atenção ao local de embarque. Se atentem à região e à empresa que estão entrando em contato com vocês. Se for a primeira vez, o primeiro contato com aquela empresa, faça uma verificação. Através da plataforma, se tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco. É melhor você disponibilizar 5 minutos do que você ter uma dor de cabeça de dias e meses. Tá? Então tenha atenção ao local de carregamento, né? Não faça pagamentos de taxas antes de estar no local do embarque com o responsável pela carga, entenda o motivo daquele pagamento. Tá? E tome muito cuidado com o famoso fretão. Valores acima de mercado, né, condições muito boas para um frete. Então, assim, são dicas extremamente importantes para o caminhoneiro. Né? Se previna. Você é o dono do seu negócio. Então, tome cuidado. Empresas. Ponto principal para empresas. Na contratação remota, sempre que possível, faça uma chamada de vídeo com o caminhoneiro.
Conheça esse caminhoneiro. Tá? Outro ponto, não façam pagamentos da antecipação do frete na conta de terceiros. Valide a documentação daquele caminhoneiro. Tenha cuidado, muitas vezes a empresa também pega aquela documentação que é necessária para um carregamento, para um frete, e não se atenta à veracidade daquela documentação. É importante olhar a documentação, fazer a validação, não deixar seguro, gerenciamento de risco de lado. É extremamente importante. Tá? Então, principal, cuidado com o pagamento do adiantamento do frete. Muito bom. Vamos fazer aqui um breve intervalo para chamar o que foi notícia no setor de transporte nos últimos dias e voltamos logo mais com Bogaggio para falar sobre prevenção a fraudes no transporte. Chegou a versão furgão da Transit com 2 opções de teto alto. Os modelos já estão disponíveis para venda nas revendas da marca a partir de R$ 239.900. Em mais um capítulo em sua trajetória de decadência, Viação Itapemirim, que já foi símbolo de sucesso no transporte rodoviário de passageiros, agora tem todas suas linhas suspensas pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres, a ANTT. É o início do fim da empresa? Veja reportagem em Transpodata. Muito bem, estamos de volta com o Bogaggio, da área de prevenção a fraudes da Fretbras. Bogaggio, me explica uma coisa, vocês têm um programa, um projeto em desenvolvimento que se chama Frete Seguro. Exato. Me conta um pouco, na realidade, o que temos dentro desse programa, dentro desse projeto. Legal. Ele se iniciou em 2021, né, então nós investimos em pessoas, né, e também em tecnologia, com o lançamento do motor de risco, né, intensificamos a avaliação entre empresas e caminhoneiros, né, que isso se conecta ao próximo passo, que é o indicador de qualidade, né, a régua ali, e também a gente vem esse ano mudando um pouco a questão do perfil do caminhoneiro. Então a gente está mudando o cadastro, que antes era feita pela placa do caminhão, para o CPF. Tá? Então, caminhoneiros, não tenham medo, isso é para a segurança de vocês. Né? Então nós temos os dados, nós evitamos que outras pessoas utilizem os seus dados dentro da plataforma Fretbras. Isso é para segurança. Vocês tá? tiveram já algum caso assim, de um cara usando a placa, outros pega aquele dado e acaba fazendo Dentro da plataforma não, mas isso acontece muito no dia a dia, no cotidiano, que se chama fraude do triângulo, né? Uma fraude triangular. Tá? Explicando rapidamente para vocês, é interessante. É um fraudador que ele se passa por caminhoneiro, falando com a empresa, ele pega os dados do frete e tal, ele liga para um caminhoneiro, se passando pela empresa, com os dados que ele captou, pega os dados do caminhoneiro e ele faz... E qual que é o objetivo? Tá? Ele pode atacar os dois. Ele pode tanto trazer a oferta do frete falso para o caminhoneiro e ou roubar o caminhão ou fazer o golpe da taxa, e para a empresa ele faz o golpe do adiantamento. Então isso acontece muito no mercado. Na plataforma a gente consegue minimizar, né, mitigar. Agora esse uso. com essa substituição de placa pelo CPF fica mais difícil. Fica bem mais difícil. Então você tem o seu login, a sua senha, a gente sabe quem você é, né? E também estamos implementando a biometria. Tá? Então o caminhoneiro vai lá, tira uma foto, a gente identifica, isso fica no teu registro, fica no teu cadastro. Né? Então a gente mitiga esse risco, né, de invasão de conta, de utilização de dados de terceiros,
né, que é muito utilizado no mercado digital. Então essas são duas iniciativas, vem muito mais ao longo de 2022. A gente pode marcar um outro papo que eu vou trazer essas novidades com o maior prazer para vocês. Ao longo desse ano vamos ter mais novidade. Muito mais novidade. Bogajo, aproveitando e falando dessas novidades, cada vez mais empresas, embarcadores, estão assim bastante preocupadas e alinhadas com a pauta ESG, que é buscar maior sustentabilidade, comprometimento social, de gestão. Hoje, você observa dentro da plataforma, é possível a gente dizer que na plataforma já dá para empresas que têm essa preocupação com sustentabilidade, buscar fazer sua logística de maneira sustentável, quer dizer, o cara, olha, eu preciso de um caminhão que emita menos, eu quero um veículo que faça a minha logística, mas dentro desses meus padrões de menos emissão, como é que funciona isso? Sim, com certeza. Qualquer empresa, ela, no momento de cadastrar um frete, ela coloca qual é o tipo de caminhão que ela precisa para aquele frete. E isso engloba a escolha da... Isso é uma condição sine qua non. Fala, eu quero esse caminhão e se não for esse eu não aceito. Exato, exato. E, além disso, né, nós temos a preocupação, no entanto, a BID Invest, né, além de investir na plataforma, ela fez todo um estudo, um levantamento, com a digitalização e a utilização da plataforma FreteBras, você reduz o seu transporte ocioso, né? O caminhão ele roda menos vazio. Você está otimizando o transporte. Otimizando o transporte, o processo. O caminhoneiro tem menos... Ele não precisa ficar parado num posto de coleta esperando a liberação de uma carga, ele tem mais agilidade. Tá? E as empresas, por sua vez, também ela tem uma redução ali do custo operacional. Né? Para vocês terem uma ideia, com a digitalização, as empresas que operam na plataforma, elas têm em torno de 23% de redução do custo da contratação. Então, aqueles intermediários que tinham. Exato, né? Intermediário, por exemplo, puxa, eu preciso comprar um caminhão, né? Então você otimiza todo esse processo. Empresas de logística começam a usar plataformas assim, FreteBras, por exemplo? Sim. Sim. Um ponto, já usam e a tendência é crescer cada vez mais. E para a logística urbana? Também já temos disponibilizado aí um transporte com carros menores, com Fiorino, etc. Também tem isso, porque a gente tem uma visão de aplicativo de frete que quando a gente pensa em... Só para carga grande. Carga grande, quer dizer, fracionada, eu preciso mandar uma entrega, hoje um pequeno comércio. Também. Preciso entregar algumas coisas em bairros de São Paulo, dá para utilizar? Já é possível utilizar. Quanto que vem crescendo isso? Tem como dimensionar isso? Só respondendo o ponto da pauta ESG. Então a BID Invest fez todo um estudo, inclusive no nosso site, da frete.com, nós temos um respirômetro. Tá. E com, né, a digitalização do setor, a cada ano nós temos ali um indicador de 20 milhões de toneladas a menos, né, de CO2 na atmosfera. De redução. Mas como é que chega nesse número? É com menos caminhão rodando sem precisar? Caminhão ele roda carregado. Então ele não fica rodando buscando frete. Você otimiza a jornada. E com isso você contribui na redução da emissão de CO2. Né? Então só a nossa plataforma, para vocês terem uma ideia, representa, né, a redução de 20 milhões, ela representa 4 vezes o que o Uruguai produz em um ano. De emissão. Tá. Deixa eu trazer aqui, a gente tem recebido algumas reclamações que vão chegando perguntas no WhatsApp da Transpodata e a gente não faz a pergunta aos convidados. Eu tenho uma pergunta aqui, qual seria a sua expectativa em relação à 5ª geração da internet e se de alguma maneira o 5G será um desafio para quem lida com dados pessoais? Legal.
É uma boa pergunta, né? Porque se a gente olhar hoje o que nós temos de conectividade, menos de 1/3 da população brasileira tem um acesso pleno à internet. Então, do outro lado da moeda, nós temos mais de 30 milhões de brasileiros que não têm acesso à internet. Então existe uma questão de infraestrutura. Com a chegada do 5G, naturalmente você tem uma velocidade de conexão maior, você tem uma maior fluidez, né? E qual que é o grande ponto? Nos centros, né? Nos grandes centros, você vai ter uma maior agilidade. Mas o ponto que eu trago é, nós temos empresas e caminhoneiros rodando de ponta a ponta no nosso país. Quanto tempo eles passam desconectados? Esse é um ponto, né? Então, além da chegada do 5G, eu espero que esses pontos também comecem a ter cobertura. Qual que é o objetivo no final de tudo isso? Você complementar a jornada. Desde a criação de um frete, publicação de um frete, o motorista identifica o frete, você fecha esse frete, você faz o pagamento, você acompanha o carregamento, você tem rastreabilidade em todo o trajeto e você tem o checkout, que é a entrega do produto. Então, o avanço ele é extremamente importante, mas eu tenho uma preocupação que é justamente a abrangência. Muito bem. Mais uma pergunta aqui. Podemos pensar em alguma experiência na plataforma FreteBras que possa tornar o transporte mais seguro e sustentável, ou seja, novos serviços serão agregados? Com certeza. Está englobado ali, né, no frete seguro. Não só isso, a gente vem com novas funcionalidades visando a segurança e também a fluidez da jornada. Tá? Então, muito se fala de prevenção à fraude, né, que acaba gerando fricção com o usuário. Tá? Então, além de mitigar a fraude, nós temos um desafio adicional, que é ter segurança, camadas de segurança, sem impactar a jornada do usuário. Tá? Sem perturbar o usuário. Sem perturbar ele. Fala, putz, você tem que colocar isso, ficando muito fazer, difícil. Tá ficando difícil, você sai, né? Você sai. E novas funcionalidades, né? Então a gente está investindo em outros pontos estratégicos, né? Então, poxa, um seguro, né? Um crédito pessoal, etc. A gente vai ter bastante coisa aí. Ô Bogacho, não dá para colocar um dispositivo de pânico? Cara, tipo, em algum momento de insegurança, ou ele vai para um lugar, por exemplo, que ele percebeu que está iminentemente caindo num golpe. Não existe uma possibilidade, obviamente eu creio que não tenha, de ele abrir o aplicativo e sinalizar? Alguma coisa? É um caminho, mas qual que é o nosso objetivo, né? É justamente trabalhar para que esse ponto não chegue, né? Porque se ele chega e tem esse momento de pânico, nós continuaremos sendo reativos. Nosso objetivo é justamente atuar na prevenção. Exato. Bogajo, se é que podemos chamar golpe de mestre, mas eu queria... Teve algum fraude que mais te chamou a atenção nesse tempo todo que você está trabalhando? Uma boa história, falar daquelas que, olha, foi marcante. Tem uns que a gente fala, pô, esse é um golpe de mestre, o cara tem vários. Estudou para dar um... Né? Como a gente está falando de tecnologia, vamos lá, o Brasil, ele é o segundo país no mundo com o maior número de fraudes digitais com cartão de crédito. Tá? Essa é aquela criatividade do mal, né? Infelizmente. E aí, com isso, né, todas as empresas, marketplaces, e-commerce, etc., a gente tem todas as camadas de segurança, assim como nós na FreteBras, tá? Mas como eu identifico uma fraude? Então, uma fraude difícil, né, que
você fica ali mastigando, digerindo e buscando, né, identificar, é a fraude onde o fraudador ele está praticamente dentro da sua casa, digitalmente. Ele acessa o teu celular, ele acessa o teu notebook, ele capta os teus dados. Então começa com phishing, um link que você acabou clicando, ele instala um programa e ali ele tem acesso ao teu número de cartão de crédito, ao teu código de segurança. Ele altera a senha ou ele acompanha o teu e-mail ao mesmo tempo que você. Caramba, isso é pior do que filme de terror, né? E aí ele faz compras com o teu cartão do seu dispositivo. Então a empresa do outro lado, por mais camadas de segurança que ela tenha, você não alterou o teu IP, você não alterou o teu device. Quer dizer, a empresa é você. É você. Você está dentro do teu endereço e tem fraudadores que não alteram o endereço. Além de comprar com o teu cartão, ele manda entregar na tua casa e ele vai receber. Como é que esse cara faz isso, pô? Ficar lá no portão esperando? Quando é residência... Dinâmica da logística. Quando é residência, já tivemos casos que o cara ficava na porta esperando. Ele ficava próximo, ele via, ele acompanhava, porque é rastreável, né, a entrega, ele ficava ali na frente e falava, pô, o Mauro não tá, mas eu sou filho dele, ele pediu pra eu pegar. E quando é condomínio, né, existe ali também, pode ser um aliciamento de quem recebe, ou o cara tá da mesma forma, ele fica na frente. Você falou que tem casos que o cliente recebe, depois ele diz, bom, eu não comprei. Isso. E aí, como é que é? Devolve. Essa é interessante. Você mora num condomínio. Chega lá uma TV de 72 polegadas. Você vai perguntar para todo mundo se é um presente, está no teu cartão. Você fala, pô, mas não comprei. Você vai entrar em contato com a loja que te mandou. Só que nisso, lembra que o fraudador tem acesso ao teu celular e ao teu notebook. Se você fizer isso digitalmente, ele vai saber que você abriu uma reclamação e aí ele atua. Ele entra em contato com você, extremamente prestativo, atencioso, se passando pela empresa e fala, não, fica tranquilo que eu vou fazer a coleta e já vou cancelar no teu cartão. E aí, adeus TV. Adeus TV. Meu Deus do céu. Muito bem, mas aí tem uma operação com banco, né? Vocês devem estar trabalhando... Aí vem o famoso chargeback. Muito bom, muito obrigado, Bogajo, por você ter dedicado seu tempo aqui à Transpodata, trazendo um tema tão importante, né, Mauro, nesse nosso setor. Então, queria agora que você faça uso aqui do nosso microfone, das nossas câmeras, para as suas considerações finais aí. Boa. Primeiro eu quero agradecer, Rinaldo, Mauro, mais uma vez obrigado pelo convite, é sempre um prazer. E é muito bom falar do tema, né? Voltando ao início, dar visibilidade, né? Expor as necessidades, né? E mostrar que existe sim profissionais, áreas atuando fortemente no combate à fraude digital, né? Que fraude zero é algo muito longe, mas existe segurança sim. Então também ambos os lados precisam estar atentos. A empresa, né, no uso da tecnologia e trazer segurança para o seu usuário. E o usuário, por sua vez, cuidar do seu equipamento, tomar cuidado no dia a dia, né, no acesso, o que acessa, como acessa, o que responde e o que não responde. Então, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer enorme participar desse papo com vocês. Nós que ficamos muito honrados aí em ter você com a gente aqui. Grande Mauro Cassani, diga aí quais são o seu mensagem. O Bogajo me deixou com medo agora nessa história de ter um espião dentro de casa, né? Eu tô pensando aqui já o que eu vou fazer para espantar esse fantasma aí, né? Para não clicar em link nenhum. O segredo é esse, né? Não clica em link nenhum.
não conhece... Não toque em nada. Não conhece, não clica. Não clica para não ter problema, né? Para não instalarem um espião ali. Mas o papo foi ótimo, o Bogaggio passou aí algumas dicas bem legais para os caminhoneiros, para os frotistas também, não, para o embarcador e tudo que vocês estão vendo aqui. Se você quiser se aprofundar mais, baixa lá, abre a revista, essas dicas também estão lá no material e tá bem legal. E até a próxima aí com mais novidades e coisas boas do transporte. Muito bom. Muito bem, muito obrigado a vocês que estiveram conosco até o final deste programa. Queremos lembrar que o programa de maio será os vencedores do prêmio Top of Mind do Transporte 2022, este ano com várias novidades sobre marcas, produtos e cases vencedores. Fiquem ligados no programa de maio. Muito obrigado e até um próximo encontro.